Vamos debater então, vamos discutir essa questão da quarentena para juiz, hein, João Pinheiro? O que você acha? Você defende, é favorável, ao contrário? 8 aninhos, hein? Que quarentena, hein? Quarentena severa que estão pensando aí. Veja, eu, com relação ao princípio da coisa, sou favorável. Pode ser que 8 anos seja muito, pode ser que seja um pouco menos, isso aí a se decidir, não tenho opinião formada sobre o prazo específico, mas acho que tem que ter uma quarentena sim. Você não pode, o juiz ficou célebre nas suas decisões e vai virar candidato direto. Agora, a questão que está implícita aí, que ninguém está falando, vai ser retroativo isso aí? Se for retroativo, imagino que não, né? Não, mas se for retroativo não, isso aí é obviamente endereçado ao Sérgio Moro, né? Mas imagino que não, imagino que o Moro vai estar fora disso. Mas quando o Toffoli falava, sem dúvida alguma, qualquer imagem na cabecinha dele ao falar do juiz, que se torna célebre e tudo, depois entra na política, era justamente o Moro. Mas imagino que não vá afetá-lo, né? Muito bem, olha, já está aqui conosco, falei que o homem ia estar aqui, agora está assim no telão. Mas tá faltando uma mulher aqui mais bonita, né, gente? Os caras colocam só esses marmanjos feios aqui pra ficar comigo no telão. Mas vamos lá. Fala, Guga! Beleza, cara? E aí? Tamo junto. Pô, um prazer participar. Joel, Adriles, Paulo, Paulinha, Vini. Sabe que eu adoro vocês. Tamo junto. Vamos aí debater. Deixa eu já emendar pra você. Não sei se você viu a reportagem do Levi Guimarães. Inelegibilidade de juiz, quarentena por 8 anos. Você é favorável ou contrário, Guga? O Joel aí no final, ele fez a indagação. Será que é endereçado ao Moro? Pode ser retroativo? Essa discussão está sendo feita, porque como não é um caso que envolve pena, que envolve prisão, ela envolve, sim, algo que é administrativo, né? Uma regra, uma leitura que é administrativa, isso pode sim ser retroativo. E sim, isso tem sim cheiro de que é endereçado ao Sérgio Moro, porque está tendo uma queda de braço dentro da PGR, de um lado a força-tarefa da Lava Jato, que foi apelidada antigamente de República de Curitiba, e que hoje é chamada de maneira até hostil pelo Aras de lavajatismo, está tendo sim essa queda de braço, e um dos movimentos que está sendo jogado nesse xadrez, que é político também, é o de se criar algum embaraço para uma possível candidatura do Sérgio Moro. Agora, o Sérgio Moro, ele está pagando o preço de ser um juiz que se politizou há muito tempo, que virou ministro de um presidente que foi eleito graças também às decisões do juiz Sérgio Moro, né? Ele colocou na cadeia o principal concorrente do Jair Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro, ele é hoje um possível candidato na eleição de 2022. Todo mundo sabe que ele vai ser candidato. Então, é claro que ele comprou briga com várias forças políticas e ele está pagando agora o preço. Espera só um minuto, Joel. Deixa eu ouvir o Adriles. Só um minuto, eu já passo para você. Vai lá, Adriles. É lógico, é evidente, é claro e cristalino que isso é um casuísmo barato para atingir o Sérgio Moro. Olha, eu tenho várias críticas em relação à saída do Sérgio Moro, como ele saiu do governo, mas eventualmente é um herói nacional, ele sim politizou a justiça, mas eu acho que a questão é semântica, politizar a justiça, desde que seja um princípio político de liberdade, que não cerceia a liberdade de expressão dos outros, que não quer se arrogar a figura de um editor da política nacional e da liberdade de expressão nacional. É isso que não se deve fazer e é isso que faz o Dias Toffoli, em parceria com o Rodrigo Maia, que querem, de alguma forma, ou de toda forma, em parceria, por exemplo, com o Aras, cercear a liberdade e a isonomia de um juiz, ou advogado, ou promotor, que seja, se candidatar após a sua magistratura. Eu não vejo nenhum problema nisso. Já há um prazo estabelecido de distância do cargo, há 8 anos. É simplesmente um casuísmo para atacar com foice pelas costas. Olha o discurso de Dias Toffoli, as pessoas que aparecem durante a magistratura, as pessoas que aparecem, que ganham visibilidade como juiz. Sim, o Sérgio Moro ganhou visibilidade como juiz, porque ele fez aquilo que Dias Toffoli faz o contrário. Ele perseguiu de maneira clara e ostensiva, e ele condenou e ele investigou corruptos de alta estirpe, corruptos de colarinho. E é muito hipócrita, soa muito demagógico isso que o Dias Toffoli fala, porque ele sim é um juiz político, ele era advogado do PT,
foi alçado sem sequer ter um mestrado efetivo, sem sequer ter uma grande carreira na magistratura intelectual, a juiz do STF por uma questão política, politizada no pior sentido do termo. Não se julgou impedido de julgar os casos do mensalão, de amigos, de ex-clientes. Esse sim é um caso de má politização do judiciário. Todos nós somos animais políticos. O que a gente faz com a nossa liberdade e princípio político é que nos torna dignos ou não de merecer um cargo público. Olha, na minha opinião, eu queria, só para a gente fechar aqui, depois ouvir o Joel, eu acho que essa história de juiz ser candidato é prejudicial, sim. Isso é fato. Uma das maiores reclamações que a gente tem hoje é porque nós temos um Supremo Tribunal Federal composto por políticos. Gente que atua politicamente, constantemente. Então, a partir do momento em que a gente tem um cara que é juiz, depois de 6 meses, o cara deixa a magistratura e vira candidato, as decisões que ele tomou antes são comprometidas? Sim, porque há uma diferença basilar nisso. O cara está promovendo justiça. O cargo de juiz é muito sério, gente. E só no Brasil, o juiz tem essa repercussão toda, né? Dá entrevista, participa de live falando de política, sabatinado, participa de coluna social. Eu nunca vi isso. O juiz tem que ficar quieto. Tem que julgar, as pessoas não têm que saber a opinião de juiz. Juiz tem que ser um cargo discreto. Agora, eu concordo com o Joel. Se a gente puder discutir essa questão, se é 4 anos, 8 anos, 6 anos, 2 anos, aí eu estou disposto a discutir. Agora, que o juiz, ele é uma figura que necessariamente não pode ser interpretada como uma figura eleitoral, isso é fato. Ô, Paulo, qualquer um pode ser interpretado como uma figura eleitoral. Agora, só uma resposta. Mas ele julga, Eu adoraria que qualquer um desses ministros que estão aí no STF se candidatassem politicamente para ver que tipo de resultado e aceitação que eles teriam do público. Aí sim, seria uma prova cabal da idoneidade desses ministros. Não, mas isso não é prova nenhuma, isso não é prova. Não, a prova de aceitação popular. Mas eles não têm, Adriles, eles não têm que ter aceitação popular, eles têm que julgar. Você não está entendendo? Podem. Um juiz que faz bem o seu trabalho, a função do Supremo não é ser popular, trabalho. Vai, Joel, fala. Não, a função... Vamos lá. A função do Supremo não é ser popular, então, para mim, teste de popularidade dos ministros do Supremo não quer dizer absolutamente nada. O papel deles não é jogar para a plateia, não é jogar para a opinião pública, e sim interpretar a Constituição para resolver aí dilemas nacionais. Agora, do outro lado, me parece uma injustiça tremenda se retroativamente eles estão julgando uma regra para impedir o Sérgio Moro, que estava seguindo as regras. Olha, a regra antes era ruim, talvez. O Sérgio Moro, vamos lembrar da história dele, ele foi dos juízes que mais violou esse princípio de querer aparecer muito? Eu diria que não, viu? Ele manteve um perfil relativamente discreto ao longo aí da carreira de juiz dele, da magistratura. Ele não era muito dado a entrevistas, não era muito dado a ficar aparecendo na mídia. Ele trabalhou, pode ter cometido um abuso ou outro, mas trabalhou com bastante coragem e muita correção na maior parte dos casos em que atuou. Aí não é à toa que a gente viu essa revolução na diminuição da impunidade no Brasil com a Lava Jato. Isso não foi à toa, isso foi real. Os crimes aconteceram mesmo. Então, ele foi um ator importantíssimo no combate à corrupção. Deixou o governo, deixou a magistratura e entrou no governo, no que para mim foi o grande erro da carreira dele. Se apequenou muito ao longo dessa estadia dele de quase 1 ano e meio no governo Bolsonaro, mas saiu apontando o que ele vê de errado e agora, gente, é a regra que ele seguiu na carreira dele. Você não muda uma regra depois para tirar no tapetão um candidato que pelas pesquisas... Não, aí tudo bem, aí eu tô de acordo. Eu tô de acordo, Sérgio Moro tem que ser candidato, mas, Guga, eu queria só fazer uma observação. Não, se ele quiser ser candidato, ele tem que ser, porque ele tem direito adquirido. Isso a gente não discute. Agora, Guga, a gente às vezes fica botando o holofote muito na questão do Moro nessa história, mas se a gente for analisar, gente, cidadezinha pequena, que tem lá aquele juiz que deu uma sentença e sai candidato depois, o cara é rei, o cara é dono ali. Isso é muito sério, entendeu? Fala, Guga. Exato. Esse é o grande problema. Você tem que criar meios de não deixar a política contaminar decisões judiciais. E a gente vê que juízes de primeira instância, que são os responsáveis por casos que envolvem lavagem de dinheiro e que são aqueles que recebem um processo que depois vão ficar ali na mão deles, aquilo ali não vai ser depois redistribuído, esses são os que se promovem e que depois viram candidatos e acabam se elegendo. Então a gente vê que há sim uma contaminação hoje da justiça
com a política por conta disso. Um dos motivos é esse. Agora, com relação àqueles 8 anos, que vocês falaram que pode ser injusto, é porque 8 anos é o tempo máximo de mandato de um senador, é o tempo máximo de um mandato que existe, o maior tempo que existe são os 8 anos. Então, para impedir qualquer tipo de conluio, você teria que impedir que um juiz fosse candidato por 8 anos, porque é o tempo que ele poderia estar fazendo algum tipo de acordo ou de conluio com algum político ainda com mandato eleito ainda. Eletivo. Com mandato. Portanto, esses 8 anos é uma questão técnica mesmo. Ok, para fechar, Adriles. Rapidinho. Nos Estados Unidos, há juízes que são eleitos em condados específicos. Ou seja, a politização do judiciário não é algo necessariamente ruim. Não é que eles jogam para a plateia e querem ser populares. Se eles fazem um serviço bacana, interessante, justo, dentro do princípio da justiça, eles podem sim ter a prerrogativa de ser candidatos. Por que não? Não é que eles se tornam populares porque eles jogam para a plateia. Eles ficam populares porque eles fazem um trabalho justo, como ficou popular o juiz Sérgio Moro e como são extremamente impopulares porque fazem um serviço porco os atuais ministros do STF.